A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando para fazer aqui o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, em nome de Jesus, um diazinho de chuva, amém? Para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós iremos responder uma pergunta de uma das nossas inscritas, que ela perguntou, com as minhas palavras eu vou traduzir, certo? Qual seria o erro de um homem e uma mulher viverem juntos sem serem casados? Porque a Bíblia condena, se a Bíblia condena, onde é que está isso? Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena explanação a respeito desse assunto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde já, se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também você acha que estejam precisando ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode também deixar o seu questionamento, uma dúvida, né? Como a nossa inscrita fez, em nome de Jesus, ou simplesmente deixar um testemunho, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra que eu queria meditar com vocês a respeito desse assunto, eu tive verificando algumas, e uma que me falou muito forte, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Aleluia. Ou, em outras linguagens bíblicas, falam: Deus julgará aqueles que praticam a imoralidade sexual ou a fornicação. E o que é a fornicação? Fornicação é o sexo fora do casamento. Amém? Então, quando a gente se refere a viver junto, ser um pecado, desagrada a Deus, porque quando Deus falou em Gênesis, né, que o homem deixará a sua casa, deixará a sua família e se unirá a uma mulher, a sua esposa, futura esposa, não é isso? Ali estava se referindo justamente ao casamento. Por quê? Porque naquela época não era normal, certo? Haver esse tipo de união. Uma moça só saía da casa de seus pais para se juntar, aleluia, com o seu esposo. Ali do povo judeu, geralmente, aquela esposa já era prometida àquele rapaz bem antes mesmo que eles pudessem fazer a escolha. Na realidade, quem fazia as escolhas geralmente eram as famílias, os pais, né? Então, quando a gente vai procurar, né, o significado da palavra casamento, né, matrimônio, diz assim, né, segundo o dicionário de português, fala: união feita de maneira voluntária entre duas pessoas que, estabelecida pela lei, caracteriza a origem de uma família. A palavra de Deus diz que nós temos que obedecer a Deus em absolutamente tudo. Mas qual o erro, né, de estar nesse tipo de união? Além de ser um pecado, além de desagradar a Deus, é porque é um modo da gente abrir brecha para o inimigo agir na nossa vida. Em verdade, eu digo a vocês, eu passei, antes de me casar, basicamente uns 10 anos junta com meu esposo. Me juntei com ele com 15 anos de idade, né? Para a glória do Senhor, estamos até a eternidade juntos, amém? Em nome de Jesus. Mas porém a gente só realmente se casou, né? Mais ou menos nesse percurso, né? Nós já estávamos com mais de 7 anos, porque com 8 anos, né, foi que a gente se converteu, que a gente realmente encontrou Jesus nas nossas vidas, e ali a gente viu que havia uma necessidade da gente oficializar essa união, porque afinal de contas, se você já está junto com o teu esposo, você já está junto com a tua esposa, que problema há
em você oficializar essa união? Ah, irmã, mas eu não tenho dinheiro. Existem os meios sociais que as prefeituras dão para ajudarem as pessoas que não têm condição de pagar um casamento. Mas que na realidade, quando você oficializa essa união, quando você oficializa ali o seu casamento, né, com o seu esposo, com a sua esposa, é também uma declaração de fidelidade, é uma declaração de amor. Você tanto declara perante Deus, como você declara perante os homens. Você está ali, o homem está legalizando, por assim dizer, os sentimentos que ele tem pela sua esposa, e a esposa da mesma forma com o homem. Eles estão o quê? Solidificando mais ainda esse compromisso que já está sendo firmado, porque eles já formaram uma família, eles já estão juntos, né? E ali realmente a gente vê que há algo espiritual muito forte. Sabe por quê? Porque na época que a gente foi oficializar o nosso casamento, houve várias guerras para que isso não acontecesse, inclusive no dia em que nós compramos as nossas alianças. Houve uma guerra espiritual, aconteceu coisas para que houvesse contendas, para que houvessem brigas, para que justamente a gente desistisse, a gente começasse a colocar na nossa cabeça, ai, tá vendo? A gente tá junto, a gente não briga, não acontece nada, e agora porque a gente tá em casa, tá acontecendo coisas. Mas na realidade a gente tem que entender que nós estamos em constante guerra contra um inimigo espiritual e que ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para que a gente não consiga concretizar os planos de Deus na nossa vida. E o casamento, sim, é um plano de Deus na vida de todo casal. Por quê? Porque quando nós casamos, nós assumimos um pacto de fidelidade, de servir. A mulher está servindo e honrando ao seu esposo porque ela é sua ajudadora. Ela está ali para colaborar com ele. Ela está ali para amá-lo, para respeitá-lo e para ajudá-lo, né? Da mesma forma, o esposo também ali, como diz na carta de Pedro, ele precisa honrar a sua esposa como Jesus honra a igreja. E a igreja deve honrar e servir ao esposo como e a esposa deve honrar e servir ao seu esposo, assim como a igreja honra e serve a Jesus. Amém? Então, se nós já estamos juntos, qual é o mal em haver a oficialização dessa união? Se você realmente quer estar com aquela pessoa o resto da vida, não estar junto, de alguma forma, gera um descompromisso, uma dúvida, né? Aí você, irmãs, então eu conheço várias pessoas que são casadas, tanto no cartório como na igreja, e se separam. Por que isso acontece? Porque eles estão quebrando o compromisso. Porque, infelizmente, é como Jesus disse, o nosso coração é mau. E a gente não deixa a graça de Deus inundar nosso viver, né? O selo do casamento é para a eternidade. Só existe uma coisa que era para separar o casal, que é justamente o momento em que ele for ou que ela for para a glória. Por quê? Porque o casamento é uma união, aleluias, maravilhosa, abençoada da parte de Deus. É tão abençoado que você vê como é que Jesus compara nós, a igreja, a uma noiva. E Jesus diz que haverá o quê? As bodas, haverá um casamento no céu após o arrebatamento, aonde se unirá a igreja com Cristo, aonde nós iremos desfrutar junto com Jesus de toda a glória emanada sobre ele. Você vê que ali em Apocalipse 3 está declarando que nós nos assentaremos no trono com Jesus Cristo. Porque nós seremos colunas na casa de Deus, nós seremos a esposa do Senhor Jesus. A igreja, ela não é mais a noiva. Lá no céu a igreja se tornará a esposa. Haverá um compromisso. Aleluias, glória a Deus. Então, por que viver de uma forma descompromissada, se eu posso sim firmar uma aliança e um compromisso?
Aleluias, glória a Deus. É tanto que existe uma passagem, deixa eu até dar uma olhada aqui, para me dar a vocês exatamente o versículo, né? Que fala justamente que nos últimos dias, né? Declara, nos últimos dias não quererão mais se dar em casamento, né? Vamos ver esse versículo. Aleluias, glória a Deus. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Aleluias. Que diz assim, que fala também de esposo e esposa. E ser esposo, ser esposa, não é aqueles que vivem juntos, é aqueles que firmaram um compromisso. A categoria de esposo, a categoria de esposa é dada justamente por conta do compromisso firmado, tanto ali no cartório, perante um juiz, como sim perante a igreja. Outro questionamento que pode haver é a pessoa dizer assim, irmã, mas se eu já sou casado no civil, eu preciso ser casado na igreja? Com certeza. Sabe por quê? Porque se tu recebe a bênção dos homens, por que tu não recebe a bênção espiritual? A bênção da parte de Deus. Irmã, mas se a gente orar, Deus abençoa. Você precisa ter uma autoridade espiritual abençoando e selando aquela união, né? Em nome de Jesus, e tendo testemunhas, aleluias, em nome de Jesus, testemunhas que declaram aquela união, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Aliás, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era para mim ter separado, porque eu não tinha, aleluias, vindo na minha mente esse versículo. Deixa eu ver aqui. É tanto que ele fala que nos últimos dias, é um versículo que fala assim, nos últimos dias, inclusive, não vou procurar não, mas vou deixar aqui nos comentários embaixo. Existe um versículo que Paulo, se eu não me engano, ele descreve e ele diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos, as pessoas não gostarão mais dos ensinamentos, as pessoas irão querer viver segundo o seu próprio entendimento, mas não segundo mais a palavra. Fala também a respeito do casamento, que as pessoas não irão mais querer se casar, né? Existe esse versículo que fala a respeito, né? Nos últimos dias não terão comichão nos ouvidos, não irão obedecer à sã doutrina, haverão muitos falsos profetas, também fala a respeito disso. Então, que não suportarão as sãs doutrinas, né? Tudo isso, a palavra de Deus, ela nos ensina, né? E ela fala que nós temos que viver em santidade. Nós temos que viver uma vida aplainada, né? Alinhada à palavra de Deus. Nós temos um manual de instrução. Nós temos um manual que nos ensina tudo o que nós devemos fazer. Você vê que aqui no Aplicação Pessoal nós estamos estudando de Gênesis até chegar em Apocalipse. Nós estamos no livro de Deuteronômio. Nós estamos vendo que Deus ali, ele é tão detalhista que ele, no começo, ele quis mostrar até o que a pessoa devia comer, o que a pessoa não devia comer, porque aqueles alimentos que ele proibia fazia mal à pessoa e podia causar a morte, podia causar doenças, enfermidades. E por isso ele tirava isso. E você vê que ali, nos estatutos, Deus, ele era assim, ele olhava tudo, sabe? E ali, ele conduzia o povo
a viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta na presença do Senhor. Então, se eu vivo segundo a palavra de Deus, eu tenho que estar alinhado segundo ela. E a palavra de Deus, ela diz para mim, ela declara para mim, para você, que nós temos um manual de instrução e que nós temos que viver segundo esse manual. E como poderei eu, sendo uma pessoa que tem posso dizer assim, não tenho compromisso com a obra, não tenho compromisso com a palavra, como eu vou querer ensinar você, como é que eu vou querer dizer a você, aconselhar você a ter um compromisso que eu não tenho, a viver uma vida que eu não vivo, né? Então, a união, ela precisa ser selada, em nome de Jesus. Então, permita-se viver o sobrenatural. Ah, irmã, mas aí eu queria me casar, mas o meu esposo não quer. Eu queria me casar, mas a minha esposa não quer. Sentem-se, conversem o porquê de não querer. O que há um empecilho. Sabe o que eu comparo também? Agora veio ao coração. Você já pensou você ter filho e você não registrar teus filhos? Perante a lei dos homens e perante a humanidade, aquela criança não existe. Não é assim? Então, aquele casamento que não é registrado, que não é oficializado, perante a lei, perante os homens, não existe. Não tem compromisso. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, baseada aqui em Hebreus 13, quando ele fala que o casamento seja respeitado por todos, eu já entendo que a palavra de Deus, sim, exige de nós um compromisso também no nosso casamento. Servir a Deus, meus amados, nós temos que servir em todas as áreas, em todos os âmbitos. Você não pode dar brecha para o diabo usar contra a tua vida. Você não pode, como tenho que dizer que o meu esposo fala, dar a vara para alguém bater nas tuas pernas. Você não pode fazer isso. Se você, irmão, mas eu não tenho condições financeiras, ore, peça a Deus para direcionar. Eu te garanto que Ele vai te direcionar, porque os meios sociais estão aí, né? Justamente as prefeituras, elas estão aí ajudando os casais que não podem legalizar oficializar a sua união a fazerem isso. Então, se permitam, aleluias, serem cada vez mais selados pela graça do Senhor. Viver sem estar legalmente casado é viver em fornicação, é viver em pecado porque se torna uma imoralidade sexual. Então, se permita santificar. Mas também vamos entender que isso não é uma coisa que você simplesmente bate no pé e pode exigir da outra pessoa. Se a outra pessoa não quer, se a outra pessoa tem um pensamento diferente do seu, então ore. Peça a Deus para que venha esclarecer o coração dessa pessoa. E ela também possa entender que Deus fez vocês para serem tremendamente abençoados. Deus, Ele quer selar essa união. Já de tanto tempo, ou de alguns dias, alguns meses, ou de até uma união que já, como foi o meu caso, há mais de 8, 9 anos, que já vinha se desenrolando, que já tinha filhos, né? Quando eu casei na igreja, e tanto na igreja quanto no cartório, perante o juiz, nós já tínhamos filhos, nós já tínhamos 3 dos nossos filhos. Então, o tempo, né, que já passou, não vai condicionar a posição que você precisa tomar hoje. Tome uma posição. Queira que cada vez mais a tua casa seja selada e abençoada. Uma coisa eu te garanto, selando a tua união através do casamento, você não perde nada. Você só tem a ganhar e abençoar não só a tua vida, a vida do esposo, da esposa, como também a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos, em nome de Jesus. E o teu lar será um lar totalmente abençoado, porque o inimigo não encontrará brechas para agir em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido,
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos esclarecer. Ó Deus, sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor. Às vezes, para quem está do outro lado, certas decisões são tão simples, mas para quem está vivendo, é um pouco mais difícil. Às vezes é até uma grande tempestade. Por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos buscar a Tua presença. Por isso, Espírito Santo, vem visitando cada um, Senhor, que assistir esse vídeo, que ouvir esse vídeo. Meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua verdade esclareça nos corações para a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus. E que, aleluias, a gente possa, Senhor, ter, meu Pai, nosso casamento selado, abençoado, nossos filhos, noras, genros, netos, todos que fazem parte, Senhor, de nossa família, tanto no vínculo de sangue, quanto no vínculo matrimonial. Assim nós te louvamos, Pai, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa vida, nossa casa, nossa família. E, Pai, te apresentamos todos os casais, Pai, os que já têm casamento selado e os que vivem apenas em união. Vem, Senhor, agindo na vida de todos e, Senhor Deus, ali, colocando no prumo, meu Pai, para te adorar e te servir. Porque queremos, Pai, que ao soar da trombeta, todos nós possamos nos encontrar contigo nos ares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Espero ter esclarecido a respeito desse questionamento a nossa irmã que fez a pergunta. Amém? Então, sim, viver simplesmente junto, né? Como tenho dizer, é um pecado porque você está em estado de fornicação. Mas quando você sela essa união, o Senhor abençoa em nome de Jesus. Então, o que tem a fazer é apenas orar. O matrimônio nada mais, nada é do que uma prova também de que o casal se ama em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor.